Recentemente, uma grande instituição financeira divulgou a perspectiva da atividade econômica para o próximo ano, para o ano de 2022. E, para surpresa do mercado, eles apontam uma retração da atividade econômica em 0,5%. Ora, isso contraria todas as projeções que o próprio mercado realizava, no sentido de que havia, pelo menos, a esperança de que em 2022 a nossa economia crescesse pelo menos 1,5%. E aí surge a grande pergunta: qual a razão? Por quê? Bom, basta darmos uma olhada rápida nos dados macroeconômicos e aí nós percebemos, por exemplo, uma taxa de câmbio extremamente elevada, ultrapassando a casa dos R$ 5,50. Observamos uma inflação galopante, fora de controle, e a necessidade de controlar essa elevação de preços, o Banco Central vem promovendo aumentos sucessivos da taxa de juro, inclusive culminando aí com eventuais elevações superiores a 1%. E tudo isso sem falar do déficit fiscal. Ou seja, três componentes importantes do tripé macroeconômico que indicam que realmente a nossa economia ela está passando realmente por um momento muito delicado. Delicado, inclusive, desembocando justamente nessa tendência recessiva da economia. Ora, e por que tudo isso está acontecendo? Bom, em linhas gerais, a grande preocupação que paira no ar é com relação, por exemplo, às condições estruturais da nossa economia. Quando nós falamos, por exemplo, da mão de obra, nós percebemos que já há alguns anos a mão de obra disponível no mercado ela não é qualificada o suficiente para atender às necessidades das empresas. Principalmente levando-se em conta que nos dias de hoje o uso intensivo da tecnologia exige uma mão de obra mais bem preparada. E a falta de investimentos no setor educacional, principalmente no ensino fundamental, isso mostra que o problema não é só o de hoje. O problema tende a perdurar durante muitos anos, se não décadas. Porque para recuperar essa característica de uma mão de obra mais qualificada, é necessário que se tenha tempo. E à medida que esses investimentos vão sendo postergados, as dúvidas com relação a essa qualificação aumentam ao longo do tempo. Uma segunda questão é justamente pelo fato do setor produtivo da economia não realizar os investimentos necessários para adequar a sua condição de produção ou até mesmo para manter a competitividade. Isso faz com que, ano a ano, a condição tecnológica das nossas indústrias vá se ultrapassando. Então, mais um grande problema que nós temos com relação às condições de produção da nossa economia. E um terceiro ponto importante, que atinge diretamente as pequenas, médias e microempresas. É esse inferno tributário. Enquanto o governo efetivamente não promover essa reforma tributária, simplificando o sistema de arrecadação, isso acaba, de alguma maneira, onerando as operações das empresas, elevando seus custos e, consequentemente, tirando a sua competitividade e, por que não, até mesmo a sua produtividade. Então, nós temos aí três pontos, três aspectos de extrema importância que urgentemente o governo deverá tentar equacionar esses problemas para que a nossa economia possa retomar a sua competitividade e a sua produtividade.